Amigos, eu fiquei sonhando em fazer uma reunião daquelas participativas e comecei a preparar um papo. E como eu não aprendi a fazer a reunião onde todos possam participar do papo assim na mesma hora, eu organizei um papo que vou apresentar para você, que é bem diferente assim dos que eu costumo fazer. Então é sobre questionamentos que podem ajudar. Eu coloquei no grupo, mas o interesse foi pequeno. Mas de qualquer forma, é, acho que quando alguém pensava em algum lugar, o pensamento vinha para mim. Espero que eu tenha colocado os seus questionamentos aqui e possa te ajudar também. Eu queria que você observasse bem isso. Questionar e observar questionamentos nos faz crescer. Observe, toda vez que você questiona alguém ou observa perguntas que estão sendo feitas, a gente melhora de alguma forma. Ou seja, essa imagem dá uma ideia. Sempre que eu me interessar por questionamentos, eu vou em direção aos meus objetivos. Eu coloquei aqui dentro das minhas pesquisas uma coisa que eu gostei, esse do Juarez Alves aqui. A falta de questionamento é o lado mais obscuro da ignorância. Tem que pensar a respeito. A falta de questionamento é o lado mais obscuro da ignorância. E o que é que a gente quer? Então a gente quer questionamento. Lembrando que os questionamentos começam sempre com, digamos, algo dessa ideia. Pense a respeito. Vamos lá então. Essa é a minha primeira dúvida a ser colocada. Como adquirir sabedoria? Eu gostaria que sempre que eu formulasse a pergunta, você se imaginasse respondendo para alguém do seu círculo familiar. Pense a respeito. Como adquirir sabedoria? Como é que você diria para o seu neto, para o seu filho, para a sua filha? Então, pense a respeito. Eu gostei disso de Aristóteles. Olha o que ele diz: conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. É uma coisa que nós procuramos no grupo melhorar, tá? Conhecer a si mesmo, voltar-se para dentro, né? Então, esse voltar-se para dentro é que Aristóteles, já lá no tempo dele, jogava uma luz. É o começo da sabedoria. Então, lembrar aos nossos familiares que sempre que possível eles aprendam alguma coisa sobre meditação. Essa é a minha próxima dúvida. Quando usamos a imaginação? Lembre-se de você formular uma resposta para isso, como se você estivesse conversando com alguém dos seus. Quando usamos a imaginação? Eu voltei aqui, não sei porquê. Vamos continuar. Então, lembrando que se existe uma centelha do Criador em nós, essa centelha é a imaginação. Então, é importante que cada um de nós pense a respeito disso. Nós usamos a imaginação para fazermos questionamentos, isso você já sabe, para criar o novo, que é o princípio da criação, né? Então, sempre que a gente for criar algo novo para a gente vai usar a imaginação para melhorar e ou piorar o que nós já temos. Então, é bom a gente pensar a respeito que quando você está trabalhando para se melhorar, você está usando a imaginação. Quando você também está fazendo
para não se melhorar ou se piorar, a gente está usando de forma errada, mas está usando a imaginação também. Então, tanto para melhorar quanto para piorar o que nós já temos. Eu peguei dos entendidos algo sobre a imaginação que eu gostaria de ler para que você pudesse fixar um pouco mais. Então, a imaginação é uma faculdade poderosa da mente humana que nos permite criar, conceber, visualizar ideias, cenários e experiências que não estão presentes na realidade física imediata. É um aspecto fundamental da criatividade e da inovação, pois nos permite explorar possibilidades, resolver problemas e inventar novas soluções. Então, é isso que se fala da imaginação. Disse também o seguinte: é através da imaginação somos capazes de viajar para além dos limites do tempo e do espaço, explorando mundos imaginários, desenvolvendo histórias complexas, concebendo arte e design inovadores e até mesmo antecipando o futuro. Ela desempenha um papel crucial em muitas áreas da vida humana, desde a arte e a literatura até a ciência e a tecnologia. No exercício do João, alguns usaram o conhecido, outros foram criaram uma praia noturna aí. Então, isso a gente estava usando a imaginação. A próxima dúvida para a gente refletir um pouquinho é o seguinte: se veja respondendo essa pergunta: quando surgem os pensamentos? Como é que você responderia isso para alguém do seu relacionamento? Quando surgem os pensamentos? Então, surgiu um pensamento, por quê? Eu coloquei aqui para você refletir das necessidades. Então, sempre que surgir uma necessidade na tua vida, vai surgir um pensamento também. Então, e quando a gente fala necessidade, eu achei também na pesquisa o seguinte: pode ser um desejo, tá? Então, os pensamentos surgem das necessidades ou dos desejos. Agora, lembrar o seguinte, que tem as necessidades biológicas, materiais, mentais, espirituais, transcendentais, não sei o que você quer acrescentar aí. Mas, então, lembrando que as necessidades não são só materiais, são as biológicas também, são as mentais, são as espirituais. Sempre que a gente tem uma necessidade, vai surgir um pensamento. Falamos em pensamento e uma coisa é muito importante, é responder essa pergunta. Como controlamos os pensamentos? Como é que você diria isso com palavras simples para alguém dos seus? Como controlamos os pensamentos? Quando estabelecemos prioridades. Então, quando você estabelece uma prioridade, você está treinando controlar seus pensamentos. Você vai engrenar e organizar à medida que você coloca as suas prioridades. Ou também eu poderia dizer o seguinte, nas escolhas, tá? Então, das prioridades, nas escolhas, quando a gente faz escolhas, a gente também está escolhendo pensamentos. É importante que a gente reflita um pouquinho sobre isso. E eu achei uma coisa que a pesquisa é muito longa, eu vou deixar para você, ó, eu coloquei ali para pesquisar, para você pesquisar se você tiver interesse. Tipo de pensamento. Então, quais são os tipos de pensamento que você acha que tem? O estudo lá dizia filosófico, reflexivo, lógico, analítico, científico, prático
e analógico. Por exemplo, só o analógico eu tenho os 10 tipos de pensamento analógico. Então, se você se interessar por isso, tem uma dica aí para você pesquisar os tipos de pensamento que nós temos. O que eu gostei e quero colocar aqui para você é o que Sêneca já dizia lá no tempo dele. O que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que os outros pensam de você. Então, você não tem que se preocupar muito com o que os outros estão pensando de você. O que você tem que colocar para você é o seguinte: o que que eu estou pensando ao meu respeito? Porque isso é importante na sua vida. Na continuidade, eu coloquei uma coisa aqui que eu tenho certeza que você já tem a resposta. Como podemos acalmar nossa mente e nossas emoções? Então, se você estiver num papo em casa e aí de repente surgiu a oportunidade, faça essa pergunta e veja o que que os seus vão responder e o que que você pode contribuir para os seus. Como podemos acalmar a nossa mente? Então, e as nossas emoções? Nós fizemos um curso e resolvemos colocar em prática, né, que é a meditação. Então, meditando, nós acalmamos a mente e as nossas emoções também. Agora, não é só com isso que você acalma a mente e as emoções. Quando você pratica uma atividade de lazer que te dá prazer, tal, você acalma a sua mente e suas emoções. Quando você dança, quando você canta, quando você faz uma caminhada, uma corrida, quando você pratica yoga com exercícios, tal. Então, tudo isso e mais alguma coisa, a gente pode cuidar e praticar para se acalmar a mente e as nossas emoções, porque isso é muito importante para a saúde. Dentro dessa caminhada aqui, agora vem uma coisa que eu queria que você pensasse a respeito de você. Quanto tempo diariamente eu dedico para a minha vida? Pensa, desde que você levanta, acorda, quanto tempo diariamente eu dedico para a minha vida até eu voltar a dormir? Pensa aí. Dito de uma outra forma, como é que eu cuido de mim? Eu consigo ter essas referências, né? Como é que eu cuido de mim? Então, eu coloquei aqui a minha referência, mas eu quero que você pense na sua e depois faça alguns questionamentos. 2 horas para cuidar do corpo. Desde a manhã, quando eu levanto, até quando eu vou dormir, se eu somar os minutinhos que eu cuido do corpo, escovo o dente, me lavo, tal, mais ou menos umas 2 horas. Em média, trabalhando duro, tal, 7 horas, menos, mais, tá? Eu dedico umas 7 horas. 1 hora para lazer. Lazer é fazer as coisas que eu gosto de fazer, tá? Quanto tempo eu dedico durante um dia? 2 horas para alimentação? Então, quanto tempo eu gasto alimentando o meu corpo? 9 horas para descanso? 9 horas de sono, tem horas durante o dia também, 8 horas de sono, 1 hora depois do almoço, tal. Eu descanso, tal. 9 horas para descanso. Eu deixei na minha aqui 3 horas para diversos. Eu não sei como é que é isso para você, mas eu quero que você pense, é importante que cada um de nós cuide de si. Então, você cuida de você todos os dias? Você está perdendo tempo? Então dê uma pensada de novo, dê uma olhada nos seus horários,
e se pergunte o seguinte: eu estou cuidando de mim? E aí tem uma coisa que as pessoas questionam muito: por que sinto dor? Por que eu sinto dor em minha vida? Pense numa dor que eventualmente você sente aí. Por que sinto dor em minha vida? Quando devo controlá-la? Eu, pesquisando um pouquinho aqui, encontrei uma coisa aqui, esse do Paulo Oliveira, que diz assim: aprendi a sorrir mesmo sentindo dor. O que que dá de entender? Que a pessoa aprendeu a controlar a dor. Quer dizer, mesmo sentindo dor, ela sorri. Então, você fica a pensar o seguinte: eu posso controlar minha dor. Eu gostei de uma coisa que a Alzira publicou no grupo que disse assim: vencedores vencem dores, vencedores vencem dores. Então, significa também que a gente pode ter um certo controle sobre isso. E no nosso treinamento tinha alguma coisa importante para nos ajudar a controlar a dor. Eu quero. Não sei, está dizendo que a minha internet não está bem, mas espero que vocês estejam me ouvindo. Estamos te ouvindo bem, sim. A dor é para indicar que algo não vai bem. Então, por que que eu sinto dor? Então, lembre-se disso. A dor é para indicar que algo não vai bem. Tem uma coisa que está errada. Então, machuca o joelho, o ombro, a coluna, tal. Bom, não importa. Tem algo que não vai bem. E o que que a gente tem que fazer? Aplicarmos medidas corretivas. Então, quando você aplica uma medida corretiva, então eu estou dormindo numa posição errada, vou me ajustar. Essa aí ajustou um travesseiro, quer dizer, está ajustando, está aplicando uma medida corretiva para tirar a dor nas costas. Agora, o que a gente tem que lembrar que a dor pode ser física ou mental. Tá? Então, e como é que eu aplico essas medidas corretivas? E aí você tem que refletir um pouquinho, lembrando que a dor pode ter origem física ou emocional. E aí a reprogramação dessa parte emocional é muito importante, tá? Lembrar que a gente tem técnica para isso e a gente pode fazer isso. Então, dor é para indicar que algo não vai bem e que nós temos que aplicar medidas corretivas para você voltar ao normal. Lembrando que essas medidas corretivas podem ser físicas ou emocionais ou mentais. Tá? Essa emocional ela tem que ser mais mental do que com o corpo. E a gente tem que refletir sobre isso. Aqui está uma coisa que incomoda muita gente, e eu encontro muitas pessoas em conflito com isso, e eu quero que você reflita comigo um pouco. Até que ponto devo permitir que minhas influências religiosas interfiram em meus projetos? Até que ponto devo permitir que minhas influências religiosas, o que eu aprendi, o que eu herdei, interfiram em meus projetos? Pense nisso. Eu coloquei aqui uma coisa que eu acredito, até o ponto em que sua felicidade não seja afetada. Quer dizer, eu tenho que cuidar se eu não estou me destruindo a minha felicidade, até o ponto em que sua felicidade não seja afetada. Por quê, Júlio? Porque nós nascemos para viver em paz e felizes. Esse é o propósito da vida. Então,
Se cada um de nós nasceu para viver em paz e feliz, tem que tomar cuidado se não tem alguma coisa que vai atrapalhar isso. Se está atrapalhando, nós temos que aprender a corrigir, tá? Eu achei umas coisas interessantes aqui, da Patrícia Vasconcelos, diz assim: quando a felicidade é temporária, a insatisfação é constante. Quando a felicidade é temporária, a insatisfação é constante. Como anda a sua insatisfação? Dá uma pensadinha a respeito disso. Outra coisa que eu gostei também aqui é isso aqui, ó. Enquanto o sofrimento do outro for motivo de sua alegria, você estará distante da sensatez e mais próximo da insanidade. É pesado, mas é importante a gente refletir. Enquanto o sofrimento do outro for motivo de sua alegria, você estará distante da sensatez e mais próximo da insanidade. Então, ser feliz com o sofrimento dos outros é um pouco complicado. Pensa a respeito. E aquilo que eu falei da espiritualidade, dos valores espirituais, eu achei essa figura que para mim ela diz tudo e coloquei uma observação ali para você pensar. Faça seus projetos associados aos valores da sua fé. Então, se você treinar e se preocupar, quando você fizer seus projetos, já incluir nos seus projetos os valores associados à sua fé, fica mais fácil de você administrar isso. Então, pense a respeito e vê se você faria algo diferente do que eu estou propondo aqui, tá? O que eu achei importante a gente relembrar que eu roubatilhei de um vídeo publicado no grupo é isso aqui, ó. Você não é daqui. Você está aqui. Você não veio para ficar. Você veio para aprender. Você não veio julgar. Você veio amar. Você não veio acumular. Você veio dividir. Você não é matéria, você é energia. Eu acho que isso diz muito para a gente. Você não é daqui, você está aqui. Você não veio para ficar, você veio para aprender. Você não veio julgar, você veio amar. Amar é ajudar. Você não veio acumular, você veio dividir. Você não é matéria, você é energia. E aqui a gente falou em felicidade lá e eu vou voltar a falar. Como posso viver feliz? Como posso viver feliz? A gente só é feliz quando decide ser. Aí está a primeira coisa importante. Viver feliz é sentir-se realizado e compartilhando os momentos que se vive. Você gosta de compartilhar? Você, né? Porque quanto mais você compartilhar, mais você vai receber. Viver feliz é sentir-se realizado e compartilhando os momentos que se vive. Eu gosto dessa ideia. Então pensa a respeito. E que toda manhã você se lembre disso. Quero ter um dia mais feliz. Quero ter um dia mais feliz, tá? Pense a respeito disso e cuidar disso. Quais são os 7 passos para ser mais feliz? Quais são os 7 passos para ser mais feliz? A ciência diz o seguinte: praticar atos de gentilezas. Gestos altruístas podem aumentar significativamente
nosso próprio senso de felicidade. Gestos altruístas podem aumentar significativamente nosso próprio senso de felicidade. Aumentar as conexões sociais, ampliar nosso círculo social e engajar em conversas pode nos tornar mais felizes. Então, quanto mais você se relacionar, mais chance de ser feliz você vai ter. Aproveite suas experiências. Estar plenamente presente e apreciar os detalhes das experiências diárias podem reduzir o estresse e aumentar a alegria. Pensar positivo. Pensar positivo, direcionar nossa atenção para os aspectos positivos de nosso dia pode melhorar nosso bem-estar. Praticar gratidão, eu já tenho falado nisso. Reconhecer e agradecer por nossas bênçãos pode nos fazer sentir mais otimistas e satisfeitos com a nossa vida. Ser fisicamente ativo, exercitar-se regularmente é comprovadamente benéfico para a nossa saúde mental. Ser fisicamente ativo, exercitar-se regularmente é comprovadamente benéfico para a nossa saúde mental. Experimentar meditação. Isso tem a ver conosco. Essa prática pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Embora os estudos sobre sua eficácia na proporção da felicidade sejam mistos. A meditação alivia o estresse e promove o bem-estar. Afinal, essas atividades realmente fazem a diferença? Será que aumentar as conexões, aproveitar as suas experiências, pensar positivo, praticar a gratidão, ser fisicamente ativo, meditar, será que isso realmente faz a diferença? E eles respondem o seguinte: a eficácia desses happiness hackers reside em sua capacidade de alterar a nossa percepção e interação com o mundo. No presente, nas coisas pelas quais somos gratos e nas conexões que fazemos com os outros, podemos efetivamente programar nosso cérebro para experimentar um estado mais constante e de bem-estar e contentamento. Então, lembre-se disso, que esses 7 fatores são importantes que pode cuidar para que eles aconteçam no nosso dia a dia. Tem mais um finalzinho aqui que eu vou ler para você. Os resultados desse estudo mostram que, ao adotar pequenas mudanças no dia a dia, podemos não apenas melhorar o humor, mas também a saúde em geral. O que quando você vê essa palavra constatação, período de constatação, o que passa na sua cabeça? Constatação é o período que você está observando, está analisando, está querendo conhecer. Período de constatação. Constatação é averiguar, verificar, apurar, pesquisar, examinar e analisar. Tem mais coisas. O que eu acho importante é isso, essa pergunta, você se responder essa pergunta. Como deve ser meu comportamento no período de constatação? Quando eu estou me envolvendo com o novo, quando eu ouço uma conversa que eu não experimentei ainda, quando chega um assunto que eu desconheço,
Então, como deve ser meu comportamento nesse período de constatação? Eu coloquei aqui que para mim é importante dizer o seguinte: ter abertura e boa vontade para receber o novo. Então, isso é uma coisa interior que você tem que decidir, tem que ser uma decisão sua. Eu quero aprender isso, isso me interessa, isso vai ser bom para mim, tal. Então, quando chegar no novo, crie essa abertura para facilitar a chegada dele. Também, dentro das minhas dúvidas, apareceu isso aqui. O que você entende por energia cósmica universal? O que você entende por energia cósmica universal? Nós já trabalhamos com ela no exercício com o João, tá? Mas que mais você poderia falar para alguém sobre energia cósmica universal? E eu coloquei uma coisa aqui para que a gente pense, é a base de tudo que foi criado. Energia cósmica universal. É a base de tudo que foi criado. E nós também, e nós também fomos criados com isso, tá? Então, lembrando dessa coisa que eu gosto, eu sou luz, eu amo a luz, eu envio luz, eu vivo na luz. Onde eu estou, sempre haverá luz. Pense a respeito disso, isso vai ajudar também. Como diminuir, controlar ou eliminar devaneios durante as meditações? Essa pergunta também surgiu e eu já respondi, o João comentou também, o Afonso também fala. Bom, é, como é que eu posso diminuir os devaneios em minhas meditações? Uma coisa muito importante é o seu comportamento antes da meditação, tá? Porque o devaneio aparece perguntas que você não está querendo fazer, aparece pensamentos que não têm nada a ver com a meditação. Então, por que acontece isso? É porque está faltando foco. Então, o que você precisa fazer? Estabeleça foco e o propósito bem claros de como quer participar das meditações. Então, se você vai participar de uma meditação com alguém, ou mesmo sozinho, antes de fechar os olhos, converse com você, estabeleça o foco. Nessa meditação eu quero isso, mais isso, e depois comece a fazer a meditação. Então, se você quer se livrar dos devaneios, pense nos focos ou tenha um propósito claro para cada meditação. Uma coisa que eu gostei e que normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade depois de um tempo, como posso melhorar minha dimensão criativa? Então, é, o que representa o meu interior? Como posso melhorar a minha dimensão criativa? Eu coloquei aqui uma imagem que mostra como aconteceu comigo. Quer dizer, uma imagem fraca, tem que forçar a barra para formar as imagens, me manter nas imagens. Agora, o que começa a acontecer? Se você começa a recriar em níveis mais profundos isso que você já fez, então, quando você estiver no nível mais profundo, você recria de novo, o que vai acontecer? Você vai clareando as suas imagens internas. Então, pense a respeito disso. Como é que você pode melhorar a sua dimensão criativa à medida em que você participa das reuniões, faz meditação, recicla em casa, revê o que foi feito. Então, o propósito é melhorar a imagem interior, tá? E tem uma outra coisa aqui que você
pode pensar também: o que pode acelerar minhas decisões e ações? O que pode me ajudar, a tomar decisão e agir mais rápido? Então, eu quero só te lembrar o seguinte: a gente recebe dois tipos de estímulos, os internos e os externos. E aí eu te faço uma pergunta: qual é o estímulo que você valoriza mais? Então, quando alguém está falando para você, Júlio, faz isso, faz aquilo, por que você não faz isso? E aquilo que vem lá de dentro, responda essa pergunta para o grupo: qual você dá mais atenção? Eu chamo sua atenção o seguinte: é, não ignore o que vem de dentro de você. Porque se você sabe que a sabedoria vem lá de dentro e você começa a ignorar, o seu interior começa a não participar mais dos seus projetos. Então, quanto mais você valorizar o que vem de dentro, mais você vai receber. Então, procure ouvir o que vem de dentro de você, lembrando que é a fonte da sabedoria. Essa perguntinha aqui, eu acho que você pode pensar a respeito dela e responder. Quando nasci, fui útil para desenvolver o amor. Quer dizer, minha mãe aprendeu a me amar, meu pai, meus irmãos. Quando eu nasci, fui útil para desenvolver o amor. Na adolescência, para formar sábios. Na adolescência, quando me ensinavam, ia para o colégio, eles estavam me ensinando, mas eles estavam se transformando em pessoas sábias. Então, na adolescência, foi para formar sábio. E agora, na terceira idade que nós estamos, em que devo ser útil? Agora, em que você deve ser útil? Para quê? Ser útil para ajudar meus semelhantes. Então, agora, depois de adulto, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: ser útil para ajudar meus semelhantes. O mestre já dizia assim: ame teu próximo como a ti mesmo. Então, ser útil para os seus semelhantes é isso. Ajude teu próximo, né? E eu peguei uma coisa aqui para a gente lembrar e evitar. O que destrói o ser humano? Então, o Gandhi já lembrava a gente no seguinte: política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. Então, se nós estamos na fase de ser útil para os nossos semelhantes, a gente tem que lembrar do mestre: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você tivesse que explicar isso para o seu neto, para a sua neta, para o seu irmão, para o seu amigo, quem é o ser humano? O ser humano é sabedoria, luz, amor, energia, paz e vibração. Eu gostei muito disso. Olhe bem para isso. O que é o ser humano? Sabedoria, luz, amor, energia, paz e vibração. Eu achei legal, pense a respeito. E lembrando que a gente tem duas partes: uma parte de ego e um eu sagrado. O ego é o que complica um pouco a gente, reclama de tudo, vive se fazendo de vítima, tem visão negativa, mentalidade de escassez. Isso é produto do ego. Mas o nosso eu sagrado carrega uma coisa muito importante: mentalidade de abundância, autorresponsabilidade existencial, desfruto de todos os momentos, ser grato, aprende com os erros. Então, isso que é o ser humano.
Então tem uma parte de ego e tem uma parte de eu sagrado. Mas é sabedoria, luz, amor, energia, paz e vibração. Outra coisa que as pessoas questionam muito, por que reciclar, principalmente o dom, um curso de meditação, rever algo sobre meditação, por que devo reciclar algo que eu já sei? Então, eu quero que você pense na minha resposta aqui. Porque a gente pode rever com novos valores, ou seja, a gente cresce a todo instante. Então, nós estamos crescendo constantemente. E quando a gente cresce e revê algo, a gente aprende muito mais. Então, lembrando, sempre que você tiver a oportunidade de rever, reveja. Por quê? Isso vai te ajudar bastante. A gente vai aprender muito mais. Aí eu coloquei uma figurinha aqui, ó. Cansei por hoje. Pense aí. E aí eu quero agradecer você pela oportunidade e dizer que foi uma coisa muito legal falar disso para você.